Bom, eu tô aqui bem acompanhada. Bem-vindo, Antônio Cícero, ao Metrópolis. Obrigado. Poeta, compositor, letrista, filósofo, que agora está recebendo uma homenagem maravilhosa. O Cícero ganhou um álbum todo dedicado a ele. Um álbum que só tem músicas que ele fez. O presente é do cantor paraense Arthur Nogueira. E o Arthur também está aqui para lançar esse álbum aqui em São Paulo. O Antônio Cícero olhando e participando. Tudo bem? Tudo ótimo, então tá obrigado. certo. Então, música de Antônio Cícero para Antônio Cícero no Metrópolis. Faltava abandonar a velha escola, tomar um mundo feito Coca-Cola, fazer da minha vida sempre o meu passeio público e ao mesmo tempo fazer dela o meu caminho só, único. Talvez eu seja o último romântico dos litorais desse oceano Atlântico. Só falta reunir a zona norte, a zona sul, iluminar a vida, já que a morte cai do azul. Só falta te querer, te ganhar e te perder. Falta eu acordar, ser gente grande pra poder chorar. Me dá um beijo então, aperta minha mão. Tolice é viver a vida assim, sem aventura, deixa ser pelo coração. Se é loucura, então melhor não ter razão. Só falta te querer, te ganhar e te perder. Falta eu acordar, ser gente grande pra poder chorar. Me dá um beijo então, aperta minha mão. Tolice é viver a vida assim, sem aventura, deixa ser pelo coração. Se é loucura, então melhor não ter razão. Arthur Nogueira canta Antônio Cícero no Metrópolis. Chega mais, Arthur. Que beleza. Que bom estar com vocês aqui juntos, porque eu tô me lembrando. Você aqui, Arthur, falando do seu trabalho, do seu disco da última vez que você veio ao Metrópolis e falando da importância do Antônio Cícero no seu trabalho, né? É verdade. Né? Dessa pessoa, desse poeta e desse letrista que tá na nossa vida, né? Que tá na... Tá, gente, eu aposto que você estava cantarolando em casa essa Na música. minha, desde os 13 anos, mais ou menos. Foi quando eu, por causa de um tio meu, que sempre me mostrou coisas de música e de literatura e tal. E aí um dia ele botou um disco da Marina e disse, ouve que o irmão dela
poeta, filósofo, faz as letras, olha que bom. Aí mostrou lá, e aí eu me lembro, nesse dia eu fiquei interessado no Cícero, e quando conheci a obra, me identifiquei com os assuntos, o gosto pela poesia, porque a obra dele é cheia de referências a outros poetas também, então eu era louco pelo Cícero desde muito cedo já. Que bom. E que bom que o encontro aconteceu, né, Cícero? Você vê foi. esse jovem poeta te pedindo ajuda, te pedindo... O que ele queria de você, Antônio Cícero? Aí é que tá a história. Ele na verdade, desde que, quando eu conheci, já estava começando a querer cantar e compor, não é? É verdade. Já estava nesse caminho. Então, eu acho que ele estava precisando de mais um impulsinho. Né? De um impulso. E aí a gente começou a se corresponder por e-mail, eu ainda morava em Belém, e foi muito importante essas conversas, e as conversas sobre poesia, sobre as coisas todas. Depois eu mudei para o Rio, aí nós moramos perto, né? Ali no Rio, então a gente se via muito. Então foi uma convivência muito importante, e aí começamos a fazer canções e várias outras coisas, de um livro. Ele pegou poemas meus de livro e musicou. E aí as parcerias foram se concretizando. Temos mais um resultado aqui. Presente. Antônio Cícero, 70 anos. Pois é. 70 anos. Conta pra gente. Como é ter 70 anos? Leva susto? Olha, é uma barra quando você de repente vê que vai fazer 70 anos. Para mim, foi. Mas também eu me lembro que quando eu fui fazer 60 anos, já era uma barra. 50 anos era. Eu tenho a impressão que a ideia que a gente tem de tempo tem mudado muito, na verdade. Né? Muito. Então, por exemplo, eu me lembro que quando eu era garoto, quando você falava assim... Uma balzaquiana era uma moça de 30 anos. Hoje, uma moça de 30 anos é uma moça, simplesmente. Né? Mas, na época, se falava como se fosse já uma coisa... Entende? É engraçado, né? É verdade. E aqui, ó, no disco... aqui não vai dar pra vocês verem aqui, que tá muito boa essa foto. É você muito pitico? Quantos anos? Não sei. Sei lá, uns eu era 5. bem garoto. E isso a gente era meu pai, eu e minha mãe. E meu irmão estava na água, só na praia. Né? Mas isso para mim, na verdade, essa época de ir à praia com meus pais, no Leblon, foi muito importante, porque eu nunca me esqueci de uma vez que eu estava na água com meu irmão e a gente voltou e eles estavam sentados assim, e eu ouvi meu pai mostrando a gente assim para a mamãe, dizendo assim, Os Inocentes do Leblon. E aquilo era de um verso do Drummond de Andrade. Né? Eu descobri depois isso, na época não tinha a menor ideia. Mas ficou na minha cabeça aquilo, Os Inocentes do Leblon. E fica depois na nossa cabeça, né? Com a voz da Marina, Os Inocentes. Acabei pondo na música. E essa música tá no show. Essa música tá no show, mas não no disco. Não no disco. Porque no disco não tem as composições que a gente conhece com a voz da Marina, né? Porque o que aconteceu? A história desse disco é assim. O Zé Pedro, que é o dono da gravadora Joia Moderna, por onde eu lancei o meu disco anterior, quando saiu, porque o nome do disco é Sem Medo Nem Esperança, que é uma parceria minha do Cícero, que foi gravada pela Gal. Então, por conta disso, da Gal ter gravado e da música ter sido muito bem recebida, o Zé ficou animado com essa nossa parceria e disse assim, eu acho que você tem que fazer um disco de Antônio Cícero. E ele já tinha feito um disco de Marina, Zé Pedro. Mas eu acho até bom também pra gente ter as outras canções do Cícero. Aí o Zé virou, como você é um novo parceiro... a gente podia pegar outros parceiros, que, por exemplo, o Último Romântico que eu cantei, pouca gente sabe que é do Cícero. Tá. Então a gente foi atrás desse repertório de canções. Então, por exemplo, tem 3 parcerias com a Adriana Calcanhoto, que eu acho que depois da Marina foi com quem você mais compôs. Mais importante isso. E você liga e desliga essa chavinha assim, desliga o filósofo, entra o poeta, desliga o poeta, entra o letrista, desliga... Não, eu sempre digo que eu sou uma espécie de esquizofrênico. Quando eu estou fazendo uma coisa de poesia, por exemplo, escrevendo poemas, eu estou é um certo espírito.
estranho, em que tudo entra, tudo que eu sei, entendeu? Por exemplo, entra não só o meu intelecto, mas a minha emoção, minha sensibilidade, minha sensualidade, toda a minha memória, tudo pode entrar. Na filosofia é uma coisa mais puramente racional e intelectual, entende? Então eu sempre digo, às vezes acontece de eu estar fazendo uma coisa de poesia e ser levado, por alguma razão, ser levado para a filosofia e pronto. É como se, eu sempre digo, quando chega o filósofo, o poeta se manda. Tchau. Ele fala, não, Acabou vou ficar o por poema. aqui, não. Aí vai ter que adiar o poema, vai ter que se surgir no outro momento. É estranho. Para mim, eu sou esse. Tem gente que não é assim, mas eu sou esse tipo de... Eu fico, ó, você que está tão perto da obra do Cícero também, né? E que te influenciou tanto. Você faz uma mistura, você tem uma promiscuidade maravilhosa de alta cultura, de pop, de baixa cultura, de não ter um pouco de rótulo de tudo isso, né? Isso que é bom. Isso é bom, né? Porque as letras são super pop. É isso que eu acho. Chega para todo Tudo mundo. misturado. Eu sempre brinco com isso, que foi alguém que disse que o Cícero é o único caso no mundo de um filósofo que tem a sua obra tocada no rádio diariamente. E eu adoro isso, porque quem conhece o Cícero... E dizer isso a Zé Miguel Wisnik. Quem conhece o Cícero entende bem o que isso quer dizer, porque quando ele faz letra de música, ele tem uma preocupação para que aquilo que as pessoas possam entender, né? Que é outro tipo de preocupação do poema, que é completamente diferente da filosofia. Então, todas essas... Você sabe o que acontece? Eu nunca faço assim, escrevo uma coisa para ser uma letra, entendeu? Eu vou escrevendo para ser um poema. Agora, eu faço letra quando me dão uma música, entendeu? Aí quando alguém, a Marina, a Adriana, João Bosco, me dão uma melodia, não é? Eu aí, a partir dessa melodia, ouvindo a melodia, influenciado pela melodia, influenciado pela pessoa que me deu, entendeu? Eu vou fazendo. Então sai diferente do que é puramente feito para ser uma coisa que eu simplesmente fique na mesa escrevendo. Totalmente diferente. E no show tem a presença do Antônio Cícero lendo os próprios poemas e lendo também outros textos e outros poemas, referências suas, ligações com as músicas, é isso aí? Quando a gente se reuniu para pensar o roteiro do show, eu fui perguntando para o Cícero coisas. E aí ele foi me revelando. Ele falou, não, tem tal música que esse verso é uma citação ou uma referência a algum outro poeta ou algum livro ou um quadro. Me dá uma referência, me dá um exemplo, porque aí a gente fica curioso. Por exemplo, tem uma música nossa, que é Antigo Verão, que o subtítulo é Embarque para Citera, que fala isso na letra. Porque Citera é a Ilha do Amor e tem um quadro. É a ilha, uma das histórias mitológicas, nem que se conta, é que Afrodite, que era Vênus, né, a deusa do amor, nasceu perto da ilha de Citera. E, na verdade, a ilha de Citera é considerada a ilha dela, a ilha do amor. E existe um quadro famoso, muito bonito, de Watteau, que é Embarque para Citera. São uma opção de pessoas, assim, homens e mulheres, entendeu? Esperando o barco para partir para o prazer. Opa, onde a gente embarca? No Mediterrâneo. Essa é no Mediterrâneo. Aí a gente ficou conversando sobre essas coisas, essas referências. Então, por exemplo, o inverno tem uma coisa do Rio, que aí o Cícero vai ler o poema que às vezes não são referências tão claras. Claro, não é exatamente o que inspirou, mas que, como você falou, as coisas vão vindo, o que porque eu te acho forma. que assim, sabe que eu acho que todo poeta, na verdade, as coisas que a gente lê também são, digamos assim, influências, a gente é influenciado por um amor, por uma coisa que vê, por uma frase que ouve. Um filme. Pelos livros, pela poesia que já leu também, né? É muito importante. Claro, claro. Vamos amalgamar tudo isso. E vocês podem fazer, então, pra gente? Vamos. Mais uma música? Agora com a participação grandiosa de Antônio Cícero. Muito bem. Então, vocês dois agora juntos. É uma parceria. Essa música que vocês vão fazer é uma parceria, né? É, simbiose de nós dois. E tem Antônio Cícero declamando. Tem. É? Então, por favor, o palco do Metrópolis é de vocês. Obrigado. Que maravilha.
O show que já foi, que já aconteceu aqui em São Paulo, mas ainda tem no Rio de Janeiro, no dia 22 de novembro. Ah, Arthur Nogueira e Antônio Cícero, o disco é o presente. E é com essa música que a gente encerra o Metrópolis de hoje, lindamente. Um beijo pra vocês, nos vemos daqui a pouco, né? Então tá, um beijo, até mais. Sou seu poeta só em você descubro a poesia que era minha já, mas eu não via. Só eu sou seu poeta, só eu revelo a poesia sua e a noite indiscreta, você de lua, você de lua. Sou seu poeta só eu você descubro a poesia que era minha já, mas eu não via. Só eu sou seu poeta, só eu revelo a poesia sua e a noite indiscreta, você de lua, você de lua, você de lua, você. Os juramentos que nos juramos, entrelaçados naquela cama, seriam traídos se lembrados hoje. Eram palavras aladas e faladas não para ficar, mas encantadas voar. Faziam parte das carícias que por lá trocamos, sopramos, brisas afrodisíacas ao pé do ouvido, jamais contratos. Esqueçamos, pois dentre os atos da língua houve outros mais convincentes e ardentes sobre os lençóis, que esses, em futuras noites, em vislumbres de lembranças, sempre nos deslumbrem.